Bem, agora o nosso presidente conferiu a mim a honra de anunciar as palavras do nosso convidado especial, ex-ministro José Disseu, advogado, político brasileiro que honra o Brasil e que é um especialista também nesse debate, vem trazer para a gente as suas contribuições, não só a visão dele sobre esse contexto, mas o que é que ele, enquanto esta personalidade política e influente, pode nos ajudar a avançar no rumo do que debatemos aqui. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, Luísa Ribeiro. Muito obrigado pelo convite. Presidente e vereador Papi, muito obrigado pela hospitalidade, pelo carinho. Cumprimento a todos e a todas que estão na mesa. Sou corintiano também, viu? Além de advogado. Primeiro quero fazer uma propaganda aqui desse livro que eu recebi do Eronildo, Corredor Bioceânico ligando o Brasil aos portos do norte do Chile. Os organizadores são ele, o Eronildo, o Eric Wilke, o Vander Lobé, nosso deputado, o Marcelo Turini. Acho que vale a pena a leitura. Eu sou neto de ferroviário. Meus tios, por parte de mãe, todos, menos um, eram ferroviários. E eu nasci e cresci no trilho. E ia para a escola todo dia pelo trilho. E sabia as horas pelo apito do trem. Então eu tenho uma ligação afetiva de vida com a ferrovia. E meu grande sonho sempre foi andar de trem, né? Eu só fui realizar esse sonho no exterior, né? Viajando na Espanha, viajando na China, viajando entre a Áustria, Viena e Veneza. Nunca mais pude, no Brasil, né, andar num trem de passageiro. Agora na China, inclusive, eu fiz questão de visitar uma cidade só para sentar num trem que a velocidade são 374 km por hora. Então, uma coisa fantástica. A China construiu 40 mil quilômetros de trens de alta velocidade nos últimos 15 anos. 40 mil. Todas as cidades da China vão estar interligadas por trens de alta velocidade. O transporte principal do chinês não será nem o aéreo, e sim o ferroviário. E na China, para você ir de uma cidade para outra de carro, você não pode. O carro é mais um veículo. As cidades têm 30, 40, 50 milhões de habitantes. O carro é mais um instrumento urbano. O que estão fazendo de metrô é uma coisa... Eu acredito que a cidade de Xangai tem mais viadutos e metrô que todo o Brasil, em matéria de viaduto. Nunca vi tanto viaduto na minha vida, tanto autoestrada. Então, nós temos um problema gravíssimo no nosso país, que é a infraestrutura. E nós temos aqui o nosso ministro embaixador e o nosso valente, o Sola, o Afonso, que conhecem e sabem da gravidade do problema da infraestrutura no Brasil. Vocês já perceberam que de Porto Alegre até Belém não tem uma autoestrada? Quer dizer, todo o litoral Brasil tem 50 milhões de turistas internos e 7, 8 externos. Nós não temos uma autoestrada, como São Paulo tem uma mão, né? Depois duas cortando e duas descendo para o litoral sul e norte. A autoestrada são 4 pistas de cada lado. As autoestradas chinesas que estão sendo construídas, a coisa é inacreditável, porque já tem a ciclovia, já tem o espaço para VLT, ainda tem 6 pistas de cada lado. Então nós estamos num atraso gravíssimo na infraestrutura. Os aeroportos brasileiros estão todos superados. Congonhas é um alto risco. E Cumbica está superlotado. Viracopos não tem trem, porque aeroporto sem trem, no mundo hoje não existe. Aeroporto é com trem embaixo. Não é aqui como puseram a última estação a 2 quilômetros do aeroporto. As pessoas que vêm do exterior não entendem. Por que vocês fizeram isso? Então nós estamos com um problema gravíssimo. A infraestrutura do Brasil. Por isso que o presidente, ao
construir o PAC, uma das pernas. O PAC é um programa de investimentos em óleo e gás, em energia, em saneamento, em habitação e na logística. Isso que dá emprego, move a economia. Grande parte do investimento são das empresas e da iniciativa privada. Mas há crédito no BNDES, há crédito na Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida. O saneamento que é dado em concessão para a iniciativa privada, o crédito vem do BNDES. E tem a transição energética. Isso é uma das pernas do desenvolvimento do Brasil. A mais importante é a transição da indústria, primeiro a reindustrialização do Brasil ou a continuidade da industrialização do Brasil. Vamos lembrar como é que o Brasil se industrializou. Os ingleses, no século XIX, perceberam a riqueza no Brasil. A Grã-Bretanha era o império do mundo e dominava os mares. E tinha uma política tarifária, vamos lembrar disso, certo? Que beneficiava a industrialização da Grã-Bretanha. Ela veio ao Brasil para buscar matérias-primas e mudou o Brasil com as ferrovias, com o telégrafo, com os portos, com os bancos e com a urbanização das grandes cidades brasileiras, com o lampião de gás e com bonde a cavalo, depois elétrico. Ao instalar o telégrafo e a ferrovia, o Brasil mudou completamente. Como hoje muda o mundo, mudou depois com Getúlio, com aço e energia, e muda hoje com a robótica, com a inteligência artificial. E o Brasil começou a se industrializar quando, na Primeira Guerra Mundial, corta o comércio mundial. Apesar que o Brasil abasteceu os países que lutavam com matérias-primas. Aí começa a indústria leve brasileira, a indústria de sabão, a indústria de calçado, a indústria de móveis, a indústria de alimentos, e começa a criar a classe trabalhadora brasileira, que não existia. O Brasil é um país de escravos, forçados à escravidão, arrancados da África, e de servos da terra, meeiro, parceiro, no Nordeste. Essa imigração de milhões de europeus para o Brasil trouxe a tecnologia. Eu sempre digo que, um certo dia, no Cafezal, em São Paulo, quebrou um arado. E não havia como importar, não havia peças, né? Um trabalhador italiano falou: o senhor me traz um folhe, me traz sucata, me dá uma tábua, um papel, um lápis, que eu vou desenhar essa peça e vou fundi-la. E fundiu. Isso é a imagem de como é que o Brasil se industrializou. A migração, a cultura tecnológica da época dos trabalhadores, a necessidade de bens industriais, começou a industrialização do Brasil. Mas o Brasil levou 20 anos para se autoconvencer que havia duas correntes políticas, acadêmicas, ideológicas no país. A agrária, que defendia que o Brasil jamais seria um país industrial porque não tinha civilização, porque não era um país branco. E aqui nesse país houve política oficial de branqueamento da população. A migração era dirigida para trazer pessoas brancas, europeias, para o Brasil. É bom que a gente lembre disso. Mas Roberto Simões, que era um grande empresário, um intelectual, um escritor e um político, ganhou essa disputa e convenceu a elite brasileira que o país podia se industrializar. E foi Getúlio que criou as bases para a industrialização do Brasil. Quando Getúlio volta à presidência da República, ele funda a Petrobras, a Eletrobras, BNDES, funda a Camex, a Sumoc, quer dizer, a Sumoc é o Banco Central hoje, a Camex é o Ministério de Comércio Exterior, e consolida a Vale do Rio Doce. Então ele cria as bases para o Brasil se desenvolver. O Juscelino atrai o capital estrangeiro, muda a política de certa forma do nacionalismo getulista e consolida a indústria de bens de consumo duráveis e a indústria automobilística. E o Geisel põe a pedra na indústria pesada, na indústria petroquímica. Vocês veem que é uma história
E, ao mesmo tempo, a classe trabalhadora vai crescendo, a urbanização vai crescendo, e cresce também a desigualdade, a pobreza e os problemas sociais, e o Brasil vai se democratizando. Vamos lembrar que nós vivemos em ditadura a metade da República. Até 30, nós não tínhamos democracia. De 30 a 34, o Getúlio governou num governo revolucionário, chamava mesmo assim, Conselho Revolucionário. Em 34 tem uma Constituinte. Ele é eleito presidente diretamente. Em 37 ele dá um golpe. Ele dá um golpe e instala no país uma Constituição proto-fascista. Chamava Polaca, porque foi criada pelo Marechal Piłsudski, que foi um aliado do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Mas o Getúlio e o exército brasileiro, que tinha interesse na industrialização por causa da defesa, tanto é que o Brasil tem uma indústria de defesa, acabou de dobrar a exportação para 2 bilhões de dólares, vai dobrar para 4. O Brasil é autossuficiente em tecnologia militar, se não desenvolve é outro problema. Então, essa trajetória que eu estou descrevendo caminha também com a democratização do país em 46. E pela primeira vez a mulher vota. Que a mulher em 34 teve direito de voto, mas pediu autorização para o marido. Vocês imaginam a consequência que foi isso, né? Já em 46, não. Em 88, vem a Constituição que dá voto ao analfabeto. Então o Brasil virou uma democracia de massa. E a classe trabalhadora virou a maioria do país. Isso é que explica que o PTB estava se constituindo num partido majoritário. E que o MDB, com o voto da classe trabalhadora, porque virou um partido de oposição à ditadura, fez maioria na Câmara e no Senado em 86. E elegeu todos os governadores menos um. E essa classe trabalhadora deu 5 vezes o governo para o PT com alianças. Alianças de centro-esquerda e hoje uma aliança mais ampla que a centro-esquerda. Eu estou falando isso para dizer que o Brasil é uma potência. Nós não fazemos ideia da importância do Brasil no mundo. O Brasil é o 5º país em território, o 8º em população, porque a Nigéria e a Indonésia nos passaram, já estão com quase 300 milhões de habitantes, e é uma das 10 maiores economias no mundo. E tem uma vantagem extraordinária sobre todos os outros países do mundo: nós não temos inverno. Aqui, todos aqui nasceram no campo, a imensa maioria. E viveram e conhecem o que é agricultura, o que é pecuária. Vocês já pensaram que se tivesse 5, 6 meses de frio, de inverno, aqui no Mato Grosso do Sul, o que seria criar gado e produzir soja, produzir milho, feijão, arroz, produzir frutas, hortaliças? Nós não temos inverno. E temos soberania alimentar e energética. O grande problema na maioria dos países hoje é não ter alimento e não ter energia. Abram os jornais da Europa essa semana. Crise de preço de alimentos em toda a Europa. Porque teve uma chuva primaveral, que é a sementeira europeia na primavera, que impediu e atrasou. E como a Europa está em guerra e a energia ficou caríssima, os produtos agrícolas estão caríssimos. O Brasil tem alimentos em abundância, tanto é que exporta para 100 países e vai produzir mais de 100 milhões de toneladas de cereais e mais 30%, 40% de proteína nos próximos anos. Mas o Brasil não tem 2 condições. Porque é um país independente e soberano, mas não tem autonomia financeira e tecnológica. Por quê? Porque a indústria virou de mecânica para digital no mundo, principalmente no mundo asiático. A Europa não... A grande crise da Alemanha nesse momento é a sua indústria, que não se desenvolveu tecnologicamente. Então, a infraestrutura do Brasil e a ferrovia nisso é determinante para o Brasil. O segundo elemento que eu quero trazer é o mundo. O mundo mudou tão radicalmente, porque eu vivi o mundo, como eu vou fazer 80 anos em março do ano que vem, sou de 46, eu vivi o mundo pós-guerra. Como eu me politizei muito jovem, com 15 anos praticamente, já são de luta política, estou fazendo 60 anos esse ano. Eu conheci o mundo anterior a esse mundo. O mundo da China e da Índia, o mundo da Ásia, é o mundo do futuro. 80% da população está lá. A China e a Índia têm 3 bilhões de habitantes juntos.
A China hoje forma mais engenheiros que todo mundo e tem 7 vezes mais robôs já que os Estados Unidos. E a China já tem fábricas que trabalham no escuro, trabalham 24 horas, totalmente robotizada. E a inteligência artificial já é uma realidade. O mundo é dos BRICS, do Sul global. E nós, que somos uma potência, porque só tem 3 países no mundo, 5 países no mundo com 3 condições. Mais de 200 milhões de habitantes, porque não existe mais que 10, 15 países com mais de 200 milhões de habitantes. Mais de 2 trilhões de PIB, também não existe mais que 10 países. E mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. São poucos países que têm mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil reúne as 3 condições. O Brasil mais 4 países. Veja como o Brasil é importante. E mais, nós temos a América do Sul. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e tem 200 milhões ao nosso lado. E nós temos condições de fazer a integração. Primeiro, logística, energética. Essas duas, que são possíveis. A Europa está integrada, aliás, está tendo problemas por isso. Esses apagões que nós estamos vendo na Grécia, em Portugal, na Espanha, é por causa de problemas da integração energética. E a integração logística, ferroviária, rodoviária e aérea, porque a marítima já existe. Como o próprio ministro embaixador disse, quase 2/3 é transportado por marítima. Mas o Brasil não tem uma cabotagem né? Vamos lembrar que até surgimento do telégrafo, da ferrovia, o transporte no Brasil era marítimo, né? Eram os vapores, né, que faziam o transporte do Brasil. Portanto, essa questão da malha oeste, da integração, porque foi tudo exposto aqui, não é um problema técnico, não é um problema político, é um problema exclusivamente político, é uma decisão política de fazê-lo, porque para financiar isso, primeiro que o custo comparado com a solução no norte é ínfimo. Nós temos condições de fazê-lo? Temos, porque nós temos o BID, o BNDES, a CAF e o Funprata. Quer dizer, existe como ter crédito para fazê-lo, porque é de interesse do governo da Bolívia, do Paraguai, da Argentina e do Brasil e de grandes grupos empresariais. Então, o nosso papel é a mobilização, a conscientização. É reunir as câmaras municipais, como foi dito aqui, fazer a reunião dos prefeitos, né, de toda a malha, do estado de São Paulo. A vereadora e eu, que representamos aqui, não oficialmente, o estado de São Paulo, né, eu como paulistano e já fui deputado estadual, fui constituinte federal, e a Estela, vereadora, vamos ajudar no que for possível, porque já houve participação da Assembleia Legislativa, do governo do Estado, dos prefeitos, foi citado aqui que a própria prefeita de Bauru, né, acho que foi o Sola que falou sobre isso. Então, o nosso papel agora, como o Wander disse, é mais mobilizar as câmaras municipais e mobilizar o empresariado. Né? O empresariado. Né? E conscientizar a sociedade e vencer essa batalha. Porque o Brasil tem 3 eixos. O PAC, a reindustrialização, a nova indústria Brasil e a transição energética. E a integração sul-americana, porque o Brasil só será forte no mundo se a América do Sul estiver integrada. E o que o Trump está fazendo conosco e com o mundo, põe na ordem do dia, com urgência, essas questões da integração, porque o comércio com a América do Sul e com a Ásia passa a ser decisivo para o Brasil, porque do norte nós não podemos esperar mais nada. Aliás, o mundo todo está tomando consciência disso. Nós vamos depender do Canal do Panamá, se todo dia ele fala que vai invadir o Panamá. Nós vamos depender do comércio com o norte, se ele não só usa as tarifas, como usa sanções, usa o dólar como arma, apreende a reserva dos países, sanciona os países, proíbe os países de exportar, importar, de ter acesso à tecnologia. Então nós temos que sermos senhores do nosso destino, fazer uma revolução social no Brasil, para desconcentrar a renda, distribuir renda com uma reforma tributária, fazer uma revolução educacional e tecnológica no Brasil
e resolver esse problema dos juros altos, do rentismo que tomou conta do nosso país. Se você ganha 10% de aplicação financeira, 15%, como é que você vai investir? E a poupança nacional fica esterilizada e não vai para a produção. E a renda da classe trabalhadora, que move de verdade o consumo, a demanda e a economia, a metade desaparece com os juros que o trabalhador paga e com os impostos que o trabalhador paga. E 1% da população, que tem quase 30% da renda nacional, não paga imposto. Então tem que resolver, é outro problema político. Mas esse é um problema que a própria vida já está ensinando que será resolvido, porque a maioria da sociedade é favorável que se resolva, como as pesquisas mostram. Então a minha mensagem é, primeiro, uma mensagem de otimismo. Se tem um país no mundo que pode crescer, se desenvolver, acabar, porque 80% dos brasileiros dizem que o principal problema do Brasil é desigualdade. Acabar com a desigualdade e se tornar soberano, principalmente fazendo essa transição tecnológica, se tem um país no mundo, é o Brasil que pode fazê-lo. Muito obrigado.